Excelentíssimo senhor diretor-geral da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, desembargador André Gustavo Correia de Andrade, nesse ato muito bem representado pelo desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, em nome de quem cumprimento os membros desta escola de excelência, onde não só se ensina, mas também se compartilha, como na escola de Sócrates, em sistema de mutualidade, saberes de vários matizes. Agradeço, desembargador Antônio Carlos, por me honrar ao disponibilizar mais uma vez o uso desse espaço acadêmico, dessa feita pela tecnologia virtual. Excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, professor doutor Paulo Dias de Moura Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Marítimo, vice-almirante Wilson Pereira de Lima Filho. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, doutor Alcides Martins Ribeiro Filho. Excelentíssimo senhor diretor da Procuradoria Especial da Marinha, vice-almirante Domingos Sávio Almeida Nogueira. Nobres colegas advogados, alunos de direito que nos ouvem, senhoras e senhores que me honram com suas presenças pela mídia virtual. É com muita alegria que vejo chegar hoje às livrarias a 3ª edição do meu livro de processo marítimo. E nesse momento também me alegro por poder dividir com a comunidade marítima essa pequena colaboração que espero ser útil aos que se dedicam a essa esfera apaixonante do direito que é o nosso direito marítimo. Essa edição veio substancialmente ampliada e atualizada, sobretudo com as mudanças que agora podemos dizer já sedimentadas, que nos trouxe o Diploma Processual Civil de 2015, que, como sabemos, em um corte horizontal, influenciou todas as esferas do direito, não sendo diferente com o direito marítimo. Eu procurei dar nessa 2ª edição a mesma toada das primeiras, seguindo a corrente autonomista do direito processual, vendo o direito processual como independente e descolado do direito material em muitos aspectos. A corrente imanentista do direito processual tem perdido força a cada dia de tal ordem que, nos dias atuais, um advogado que negligencie o estudo atualizado do direito processual, muitas vezes perde a batalha mesmo antes de ela começar. Procurei também manter o estilo das primeiras edições, trazendo questões ainda não amadurecidas pela jurisprudência do Tribunal Marítimo, na tentativa de contribuir para um caminho de pacificação. Gostaria hoje de tratar, em poucas palavras, para dar espaço para debates e perguntas ou possíveis questionamentos, sobre um ponto não pacificado, não na doutrina do Tribunal Marítimo, mas não pacificado entre o Tribunal Marítimo e o Poder Judiciário. Isso eu tratei no capítulo 11 dessa edição. E eu não poderia perder essa oportunidade quando tenho aqui o Tribunal Marítimo representado pelo seu presidente,
e o poder judiciário aqui tão bem representado pelos eminentes magistrados aqui presentes. Eu quero tratar da repercussão das decisões do Tribunal Marítimo no Poder Judiciário. Eu não sei quantos dos meus colegas têm interesse em estudar a história das legislações. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco a história da lei orgânica do Tribunal Marítimo, que é a Lei 2180, de 54. O artigo 18 dessa lei, ele era muito interessante na sua gênese. Na sua gênese, ele nasceu de forma ampliada do que ele é hoje. O artigo 18, quando da inauguração da Lei 2180, ele dizia o seguinte: as decisões do Tribunal Marítimo quanto à matéria técnica de sua competência têm valor probatório e se presumem certas, sendo suscetíveis de reexame pelo Poder Judiciário. E vejam aí agora a novidade que foi retirada desse artigo 18 com as modificações que vieram a acontecer mais tarde. São suscetíveis de reexame pelo Poder Judiciário somente nos casos previstos na linha A do inciso 3 do artigo 101 da Constituição. Ora, àquela época se fazia viger a Constituição de 1946. O artigo 101 era o artigo que tratava da competência do Supremo Tribunal Federal. Naquela época, não tínhamos o Superior Tribunal de Justiça. O inciso 3 dizia o seguinte: julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância por outros tribunais ou juízes. Ou seja, seria exatamente o caso dos julgamentos das decisões dos tribunais marítimos. Ou seja, as decisões, os acórdãos do Tribunal Marítimo poderiam ser reexaminados pelo Poder Judiciário, mas quem fazia isso era o Supremo Tribunal Federal. E a linha A dizia o seguinte: quando a decisão for contrária a dispositivo dessa Constituição, ou à letra de tratado, ou à lei federal. Ou seja, havia uma limitação para se rever as decisões do Tribunal Marítimo, que só poderiam ser feitas pelo Supremo. Hoje poderiam ser feitas, obviamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, mas com a limitação de se analisar tão somente se houve violação à Constituição, algum tratado ratificado pelo Brasil ou alguma lei federal. A alteração que veio depois a esse artigo, com a justificativa de se atender às garantias individuais, de que nenhum direito ou ameaça de direito poderia ficar fora da apreciação do judiciário, garantia individual essa que todos nós concordamos que é inquestionável. Mas, com isso, o artigo 18 foi alterado para dizer que as decisões do Tribunal Marítimo podem ser reexaminadas pelo Poder Judiciário, ponto, sem nenhuma ressalva. Isso faz com que, após o julgamento das decisões do Tribunal Marítimo, elas podem ser revistas começando do ponto zero, através de todo um longo processo que começa na primeira instância. A pergunta crítica que eu acho que podemos fazer nesse momento é: avançamos ou retroagimos com essa mudança do artigo 18? Quais as vantagens isso tem trazido para a sociedade ou quais as externalidades negativas podemos sentir em relação a essa mudança? Vejam, o Tribunal Marítimo ele nasceu pela vontade do legislador
tendo dois pontos importantíssimos que estão inseridos no seu artigo 1º. Então, logo de início, o legislador diz que o Tribunal Marítimo é um órgão autônomo, é um órgão independente e é um órgão auxiliar do Poder Judiciário. Ora, nós sabemos que o legislador ele não lança palavras ao vento, ele não coloca palavras desnecessárias na lei. Então, a pergunta que nós precisamos fazer é: em que aspecto o Tribunal Marítimo seria auxiliar do Poder Judiciário? Vamos levantar essa hipótese aqui, estaria o Tribunal Marítimo auxiliando o Poder Judiciário se, após 5 anos de discussão e de análise feita pelo juiz relator, depois passando pelo juiz revisor, depois sendo discutido entre 7 juízes especializados na matéria do direito marítimo, das ciências náuticas, da engenharia naval, todas essas expertises conjugadas e harmônicas, todos os juízes nomeados pelo presidente da República, depois de analisar documentos, ouvir testemunhas, laudos periciais, inspeções judiciais, simulações. E, ao final de 5 anos, o Tribunal Marítimo chega a um acórdão que tivesse uma valorização 0 no Poder Judiciário. Se depois disso alguém pudesse questionar essa decisão e começasse tudo de novo, na primeira instância, e discutindo a matéria como se fosse um processo no início do seu conhecimento, um processo de conhecimento no início, isso seria auxiliar o Poder Judiciário? Que auxílio é esse? Eu quero dar um exemplo de um caso concreto que, embora já tenha sido julgado e transitado em julgado no Tribunal Marítimo, eu poderia falar dele abertamente, mas como esse caso ainda tem desdobramentos no Poder Judiciário, eu vou tratar desse caso como se fosse um caso abstrato e não vamos falar nomes de embarcações nem das pessoas envolvidas nesse caso. Imaginem 2 lanchas que se envolvem em um abalroamento, um acidente marítimo que ocorre no litoral de São Paulo. Uma das lanchas, alcançando a outra, passa por cima dessa e, ao passar por cima, leva à morte o condutor daquela lancha que foi alcançada. Esse caso é julgado pelo Tribunal Marítimo com toda a liturgia, com todas as questões que falamos há pouco, com todas as provas. O Tribunal Marítimo leva 5 anos para chegar à conclusão de que houve um culpado pelo acidente, que foi o condutor da lancha que alcançava aquela outra, que passou por cima e que levou à morte o outro condutor. De um acidente como esse, a gente espera que hajam pelo menos 2 ações correlatas que vão seguir no Poder Judiciário. A primeira delas é uma ação civil indenizatória, porque num acidente desse alguém tem perdas, não é? Sofre danos, inclusive danos materiais, com morte, etc. E a outra vertente seria na esfera do direito penal. Vejam, na esfera civil, o magistrado de primeira instância, com muita elegância, sobrestou o feito para aguardar a decisão final do Tribunal Marítimo. E assim que recebeu a decisão, em consonância, em harmonia com a decisão, condenou o proprietário da lancha às indenizações que estavam sendo solicitadas. O magistrado da esfera penal, com muita lucidez, eu diria, jurídica,
atendeu um pedido da assistência do Ministério Público para aguardar a decisão do Tribunal Marítimo, não por obrigação, mas por analogia ao diploma processual civil. E aquele magistrado entendeu muito bem essa questão e sobrestou o feito. E assim que a decisão do Tribunal Marítimo chegou na esfera penal, aquele juiz, harmonizando a sua decisão exatamente nos termos daquilo que decidiu o Tribunal Marítimo, condenou aquele condutor da lancha que alcançava por homicídio culposo, aplicando-lhe a pena de 2 anos de detenção. Vejam que temos 2 ações com decisões, uma indenizatória e outra já com condenação penal. Agora, imagine uma terceira ação que pode influenciar e causar um tumulto processual nessas 2 esferas. Por quê? Esse condutor que foi condenado por homicídio culposo e aquele proprietário da lancha que foi condenado a indenizar, não conformados com essas decisões, além dos recursos nas suas respectivas ações, entraram conjuntamente com uma ação anulatória, ou seja, desejando anular tudo aquilo que o Tribunal Marítimo tinha feito durante 5 anos. A princípio, a gente entende que a ação é legítima se a intenção fosse discutir alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade cometida, eventualmente, na decisão do Tribunal Marítimo. Isso se estivéssemos vivendo aquele artigo 18 que foi imaginado pelo legislador de 54. Mas, na verdade, não é isso que desejam os autores. Os autores querem o reexame total do mérito e solicitaram oitiva de testemunhas, declarações das partes, perícia. E agora um detalhe em relação à perícia. Eles pediram uma perícia para rever todas as decisões tomadas na esfera da ciência náutica pelo Tribunal Marítimo. E, por isso, eles pediram um perito especialista em ciências náuticas. O magistrado de primeira instância voltou dizendo que na lista dos peritos do tribunal não havia perito especializado em ciências náuticas. E que, então, ele estaria tomando a decisão de nomear um perito que a sua consciência entendia como correto. E ele nomeou, e agora eu quero me dirigir diretamente ao presidente do Tribunal Marítimo, ele nomeou um engenheiro civil especialista em demolição de prédios para analisar os possíveis erros na esfera das ciências náuticas supostamente cometidas pelo Tribunal Marítimo. Aí vem a pergunta: quanto tempo durará essa ação no Poder Judiciário, com todas as impugnações a esse perito, ao resultado do perito, nomeação de novo perito, agravo, e todas essas questões que poderiam levar 15, 20 anos. Enquanto isso, a ação civil está parada, porque tudo aquilo que baseou a decisão de indenização e a decisão para condenar penalmente, tudo isso dependeu e teve como base, como supedâneo, a decisão do Tribunal Marítimo. Então, toda essa confusão pode levar muitos anos. Eu tenho uma posição em que vejo que, nesse momento, respeitando muito as posições divergentes, eu acho que nós estamos numa situação onde há de haver uma
ponderação de princípios constitucionais. Ninguém pode questionar que não se pode afastar do Poder Judiciário a apreciação de direito ou ameaça a direito. Essa é uma conquista da sociedade, como já disse. Claro que tem que haver. É um direito individual. Mas, nesta mesma Constituição, há um princípio constitucional que é o da duração razoável do processo. Então, se temos um órgão que auxilia o Poder Judiciário com 7 juízes especializados em harmonia, nomeados pelo presidente da República, que chegam a uma conclusão, depois de 5 anos de estudo e julgamentos, de que a causa determinante do acidente foi aquela e o responsável foi o fulano de tal, me parece que voltar à estaca zero para reexaminar todo o mérito e começar uma ação como se de conhecimento fosse, não parece que essa balança de ponderação dos princípios estaria equilibrada. Seria útil ao Brasil e à economia marítima, eu acho que essa questão reflete na economia, se levar mais de 20 anos para se concluir sobre as causas de um acidente marítimo, se temos no Brasil, e nos orgulhamos por isso, de ter um tribunal marítimo no Brasil, vamos levar 20 anos para decidir qual a causa de um acidente marítimo? Se essa resposta for afirmativa, temos que concluir pela desnecessidade de se ter no Brasil um tribunal marítimo. Porque se esse tribunal auxilia o Poder Judiciário e o Judiciário repele esse auxílio, não há de se ter um tribunal marítimo no Brasil. E aí, se essa fosse a decisão, voltaríamos à vergonhosa situação de ver um acidente na saída do Porto do Rio de Janeiro ser julgado no Tribunal de Hamburgo, na Alemanha, como aconteceu em 1930. Fato esse que todos nós conhecemos, que foi o fato gerador da criação do nosso Tribunal Marítimo, em que todos nós, maritimistas e aqueles que trabalham no direito marítimo, se orgulham de ter no Brasil um tribunal que entrega a prestação jurisdicional da forma mais justa possível e mais próxima da verdade real. Qual seria a resposta jurídica para essa ponderação? E aí eu quero colocar aqui algo que está no meu coração e que eu pude externar no capítulo 11 do livro. No meu aviso, como pesquisador, eu entendo que é preciso chegar aos juízos monocráticos, o que vem sendo aplicado nos tribunais federais e nos tribunais superiores, a chamada teoria da deferência judicial. Todos nós conhecemos o famoso e talvez o mais brilhante juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, John Paul Stevens, falecido há pouco tempo. Um dos seus legados foi no seu voto condutor em um caso concreto julgado em 1984. O seu voto ficou famoso, esse caso se tornou um leading case, porque nesse voto ele contemplou a teoria da deferência jurisdicional aos órgãos técnicos administrativos. Essa teoria, depois da decisão de John Paul Stevens, passou a ser adotada rapidamente pela doutrina e jurisprudência nos Estados Unidos e na Europa. E no Brasil já aparece nos nossos tribunais, mas ainda parece que não chegou aos juízes de primeira instância. Vejam, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, e eu aproveito esse momento para
homenagear o desembargador federal Alcides Martins. Nesse tribunal, a quem eu presto meus respeitos, há uma decisão interessante que não fala exatamente da teoria da deferência, mas a razão, a lógica dessa decisão é exatamente essa. É um julgamento de uma apelação civil de 2015, de relatoria do desembargador federal Reis Fried. Ele diz o seguinte: por certo, não sendo verificada a ocorrência de violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade na condução do processo administrativo e na aplicação da sanção dele decorrente, não cabe ao Poder Judiciário reavaliar o mérito administrativo, sob pena de invadir competência reservada ao Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal também tem uma decisão muito interessante e é recente, né, de maio de 2019, de relatoria do ministro Luiz Fux, que trata de uma questão relativa ao CAD, que é um órgão administrativo. E ela diz o seguinte: a expertise técnica e a capacidade institucional do CAD. E aí eu queria, nesse momento aqui, em que o ministro Fux fala do CAD, se nós fizéssemos aqui uma simbiose da decisão do ministro com o artigo do eminente desembargador Alcides Martins, nós poderíamos, que trata exatamente desse assunto, nós poderíamos substituir a palavra CAD por Tribunal Marítimo, que em nada modificaria a intenção do voto do ministro Fux. Então, eu vou ler com essa permissão e com essa licença de substituir a palavra CAD, né, esse órgão administrativo, pelo Tribunal Marítimo, também órgão administrativo. Seria assim, então, ficaria assim o voto do ministro Fux. A expertise técnica e a capacidade institucional do Tribunal Marítimo demandam uma postura deferente do Poder Judiciário. Vejam, deferente, ou seja, ele está aí falando do princípio da deferência do Poder Judiciário em relação às decisões administrativas. Demandam uma postura deferente do Poder Judiciário ao mérito das decisões proferidas pela autarquia. O controle jurisdicional deve cingir-se ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos, consoante a firme jurisprudência dessa Corte Suprema. Eu queria caminhar para o final da minha fala, abrindo, talvez, para alguns questionamentos ou debates, dizendo que, no meu sentir, caberia, no ordenamento jurídico brasileiro, uma lei que estabelecesse balizas limitadoras para as revisões de atos administrativos pelo Poder Judiciário, ou que essa matéria fosse regulamentada de alguma outra forma. Essas balizas não necessitariam de nenhuma criação, de nenhuma novidade, bastando se amoldarem às mesmas já impostas pela doutrina e pela jurisprudência. Enquanto essa lei não chega, se é que um dia chegará, penso que deveria haver um trabalho de conscientização dos magistrados de primeira instância para que seja aplicada, desde a propositura da ação, o princípio da deferência judicial, para que cumpríssemos minimamente o princípio da razoável duração dos processos. Isso que eu tinha para compartilhar com os senhores, e quero, mais uma vez, firmar aqui o meu agradecimento profundo às autoridades
judiciais aqui presentes, ao ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, ao desembargador Alcides Martins, ao desembargador Antônio Carlos Torres, ao vice-almirante Wilson Pereira de Lima Filho e ao vice-almirante Domingos Sávio Almeida. Agradeço demais a presença dos senhores e quero dizer que me sinto honrado em poder compartilhar um pouco daquilo que tenho estudado e pesquisado, sempre no objetivo da segurança jurídica e do bem maior do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Matusalém Pimenta. É um prazer ouvir uma pessoa que anda à frente do direito, anda de acordo com as necessidades sociais, com a palavra Vossa Excelência. Boa tarde a todos que participam. Minha voz hoje está a Covid e não respeita. Minha voz hoje foi para o brejo. Mas eu tenho muita satisfação de participar. Vou falar alguma coisinha. Eu preciso fazer uns exames finais. Eu estou seguindo aqui para o Hospital em Brasília. Eu, antes de mais nada, queria dizer da minha satisfação em participar da mesa com magistrados. A magistratura é minha vida, há 37 para 38 anos, e é um prazer imenso, sempre com o coração muito feliz, poder estar ao lado de colegas. E, por isso, tenho muita satisfação em poder fazer uma saudação ao nosso desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, com a sua alegria contagiante, com seu coração bondoso, e traz esse abraço da nossa Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, através do desembargador André Augusto Corrêa de Andrade, pedindo a Vossa Excelência que transmita a ele os meus cumprimentos e os meus abraços de agradecimento pela acolhida que Vossa Excelência está me rendendo. De outro lado, eu queria também fazer uma saudação muito especial à Marinha Brasileira, por sinal de contas, sou nascido em Santos, criado em Santos, vivido em Santos, gosto de Santos e dos Santos, e lá sou amigo da Marinha, tenho muito carinho pela Marinha do Brasil, adoro ver aquela fragata quando chega em Santos, é uma coisa maravilhosa, parada ali no Yacht Club, é uma coisa maravilhosa, arrepia a gente. Então, o estimado desembargador Alcides Martins Ribeiro Filho, sinta-se devidamente abraçado por mim, e agora essa saudação à Sua Excelência, o vice-almirante Wilson Pereira de Lima Filho, e assim também a Sua Excelência, o vice-almirante Domingos Sávio de Almeida Nogueira. Convidado, uma alegria muito grande, muito grande. Convidado que fui pelo comandante Vinícius de Almeida Silveira, representando aqui a praticagem do Brasil, que eu conheço bem de Santos também, aderi à primeira hora para participar dessa homenagem ao professor Dr. Matusalém Pimenta. E quero dizer por que aderi a essa homenagem. Eu tenho uma história também para contar. E sempre que a gente tem história, é melhor. É claro que a insatisfação de Vossa Senhoria é notória, né? Que dizer de casos que começaram em 1953 e acabaram na minha mão mês passado. Nós queremos segurança jurídica, nós queremos acelerar, mas rescisória da rescisória demora, professor Matusalém. O senhor, sem dúvida alguma, professor, é um homem que começou em boas marés, não é? Não começou logo nadando de braçada, com um motor de polpa muito bom, trabalhando, portanto, desde como prático, mas também começou como oficial da Marinha Mercante, como o meu ex-sogro foi. E, evidentemente, tudo isso forjou Vossa Senhoria num homem culto, abraçado ao direito e à prática, fazendo com que isso espelhe o seu coração marítimo. Coração marítimo, mas social. Social por quê? Porque Vossa Senhoria está muito preocupada com o meio ambiente. Vossa Senhoria tem um envolvimento com esse tema de forma ampla, né? De forma mais enciclopédica. E isso, sem dúvida alguma, com esse globalismo do seu tratamento jurídico a respeito dos temas
muito insinuantes do direito marítimo, podem nos trazer luzes e deitar luzes sobre os casos que também julgamos aqui. Em suma, Vossa Senhoria está preocupado com a vida. Vossa Senhoria, por mais, está preocupado com a dignidade humana, que é tudo aquilo que nós queremos de bom para todos nós, em termos de bem comum. Porque, afinal de contas, o capital, ele não é ruim. O capital é sempre bom. O capital, para nós, é extremamente importante. O capital precisa ter alma. O capital é humanista, como nos ensina o professor Ricardo Saed. E, falando em capital, é que eu tenho esse caso que me espelhei. Fiquei vencido, mas fiquei vencido em boas mãos. É um caso muito interessante que veio aqui a julgamento, há mais de 3 anos em julgamento, quando eu logo compus. Portanto, eu estou aqui há 7, esse caso já está aqui se arrastando, voltou de competência, para se resolver sobre a competência da turma de direito privado, e assim ficou. Eu já havia divergido na ocasião do ministro Noronha, e depois o processo foi parar nas mãos da ministra Nancy Andrighi, e eu também abri a divergência novamente, e procurando autores que pudessem me dar lastro, porque sempre entendi que o serviço da praticagem é um serviço concedido, mas um serviço que tem seu preço, não vai ser barato. É um caso, como já foi julgado, posso dizer o nome das empresas que estavam envolvidas, que é a beleza do julgamento colegiado. O caso que foi julgado era um caso negócio lá no Amazonas, e Companhia Aliança. A Companhia Aliança é uma companhia forte de navegação, desde os tempos que eu era estudante e que trabalhei um pouco em direito marítimo. Mas a questão que se cingia, professor Matusalém, é bastante simples. A Companhia Navegação resolveu questionar o valor da cobrança feita pela PROA, ou PRONA. E questionou, veio a juízo, e o tribunal acabou dizendo que teria que se submeter. O juiz de primeiro grau falou que não, que poderia prestar contas de quanto era o custo daquele serviço. Quem pedia custo era a Companhia de Navegação. De outro lado, a praticagem não pedia saber os lucros da Companhia de Navegação. E nós temos 2 regulamentos, não é? Nós temos uma lei, a Lestra e a Relestra, que diz que se houver embate em relação ao preço, é a autoridade marítima que vai resolver, bem na linha que Vossa Senhoria está falando. E entendi aquilo lá, falou, bom, não há razão para ter litígio, porque nós estamos, de um certo modo, numa forma alternativa de solução de conflitos. Se há embate, chama-se autoridade marítima, a autoridade marítima resolve o preço, fixa o preço. Mas assim como Vossa Senhoria mencionou, a turma, por 3-2, entendeu que, em verdade, não se poderia afastar do judiciário essa solução, que este caso, porque dizia que o judiciário tem amplitude na mesma tese de Vossa Senhoria. E, curiosamente, no meu voto, que posso até lhe passar, encontrei no seu livro exatamente a tese em que me fundei. Saí vencido, mas saí em boa companhia e não convencido. De qualquer forma, meu estimado, nosso tutor de hoje que nos acompanha, com a sua batuta maravilhosa, eu vou ter que sair. Vossa Excelência disse que eu zerei a Covid. Zerei os pulmões, mas a Covid não sabe disso. Ela não tomou o menor conhecimento disso. E eu vou ter que voltar para o médico. Eu estou com o coração batendo palminha de poder participar de um evento desse, com muita alegria. E aproveito que hoje já é dia 1º de dezembro, último mês do ano, para desejar a todos que estão aqui participando, colega desembargador federal, colega desembargador Antônio Carlos, suas excelências, vice-almirantes Wilson Pereira de Lima Filho, vice-almirante Domingos Salvo de Almeida Nogueira, estimado comandante Vinícius e professor Matusalém.
receba o meu abraço no seu coração e que todos possamos, com muita rapidez, estar nos presentes e saudando a vida e a dignidade humana tão apregoada por Vossa Senhoria, professor. Muito obrigado. Feliz Natal a todos. Desculpem, eu vou ter que me retirar. Com licença. Então, vamos abrir a palavra para o desembargador Alcides Martins Ribeiro Filho. Estão me ouvindo agora? Agora sim, agora estamos ao vivo. Quais são as suas observações, desembargador? Primeiramente, desejar boa noite a todos e não ter oportunidade de responder pessoalmente, mas aqui ao nosso ministro, e também cumprimentar a todos, defendendo já inicialmente o doutor Vinícius, porque pelo ritual marítimo, a autoridade de maior supremacia no ambiente naval fala por último. Então, eu acredito que tenha sido essa a vertente utilizada pelo nosso doutor Vinícius para balizar os trabalhos. Então, mas vamos, então, primeiramente, cumprimentar o nosso embargador Esteves Torres, querido amigo, eloquente, orador, apaixonante, né? E realmente teríamos aqui uma tarde muito agradável só por ouvir o nosso desembargador Esteves Torres. Nosso também vice-almirante Lima Filho, querido, nosso presidente do tribunal, querido presidente, meu presidente, né, do coração e talvez diria de toda a MB e todo o nosso país. Cumprimentar também o nosso autor, o Matusalém Pimenta, a quem aqui rendo as minhas homenagens, não só pela sua grande capacidade, seu notável conhecimento sobre o direito marítimo, e, da minha parte, ele desperta paixões da juventude jurídica, deixando já bem claro, são paixões jurídicas, porque o meu primeiro ensaio, meus primeiros contatos com o direito marítimo, logo me deixaram assim bem entusiasmado por causa da natureza jurídica do navio, né, considerada sui generis, enfim, por ter o nome, uma nacionalidade, por se tratar de uma projeção do território de um país que se desloca, na feliz visão do jurista francês Danjon, nele fazendo valer as suas leis, as leis da bandeira que ostenta, enfim, está sujeito à hipoteca, está sujeito a um registro, né, pelo menos até onde eu acompanhei, 20 toneladas de deslocamento na capitania dos portos e acima de 20 toneladas no nosso Tribunal Marítimo. Também o fretamento, por que não lembrar, né, do Instituto de Fretamento, das avarias, lembrando, né, a avaria grossa, e, enfim, tem a avaria grossa e tem a avaria, então deve ter a avaria fina, ou a média, não? Então, ficamos sempre tentando decifrar esse ambiente maravilhoso, né, do Tribunal, o seguro marítimo, as cláusulas CIF, CAF, FOB, enfim, a própria figura do comandante do navio, né, denominado pelos romanos como magister navis, o homem que exercia o poder a bordo, fazia casamentos, testamentos in extremis, né, casamentos não compatíveis, mandava andar na prancha, né, a pena de morte.
determinava a prisão, enfim, era o verdadeiro governador, o verdadeiro magistrado de bordo, e a quem todos se reportavam e todos obedeciam, porque dele dependia o sucesso da jornada, da viagem, enfim, do objetivo do que, enfim, foi determinado para a embarcação. Então, cumprimentando a todos, primeiramente os militares, na figura do nosso presidente do Tribunal Marítimo, e dos civis, o nosso desembargador Esteves Torres, e também, evidentemente, um abraço no coração, que é bem apertado, do professor doutor Matusalém Pimenta, diria a grande estrela, a grande figura e que enseja esse evento de hoje. E a quem já me dirijo, pedindo licença ao nosso presidente e ao nosso desembargador Esteves Torres, para dizer que todo país que conviveu com um contencioso administrativo ou com uma justiça administrativa, como foi o caso do Brasil no tempo do Império, de vez em quando, professor, deve voltar para o divã, volta para fazer uma autoanálise, porque realmente na matriz, na genética, diria, no DNA do nosso sistema jurídico, ainda está presente o DNA da justiça administrativa, que, enfim, reinou, digamos assim, durante o Império. Ocorre que, de lá para cá, inclusive com a primeira Constituição Republicana, talvez os ideários, né, do nosso saudoso, querido e incomparável Rui Barbosa, enfim, iluminado pelo sistema norte-americano, apontou, não sei nem se seria a melhor expressão, porque lá no norte do nosso continente também temos o Canadá, enfim, temos outros países para poder se referir, mas, de qualquer forma, apontou para o sistema da jurisdição única, ou seja, um modelo segundo o qual as forças do Poder Judiciário convergiriam para um trânsito em julgado no âmbito do Poder Judiciário e não no âmbito administrativo. Porém, países, até mesmo que sobrevivem e vivem sob o sistema da Common Law, vem fazendo um movimento de aproximação para o sistema do Civil Law. Eu diria até que existe um grande interesse hoje dos países da Common Law sobre o Civil Law. E, da mesma forma, nós aqui estamos também encantados com as possibilidades do sistema da Common Law. Então, eu diria que se o piano tivesse que tratar hoje o direito público e privado, não dividiria esses ramos do direito, essas estruturas, numa linha reta, e sim numa verdadeira solenoide vertical, se é que se podemos assim ter essa figura. Cada vez mais os institutos jurídicos e os sistemas dialogam entre si e incorporam saudáveis estruturas que possibilitam o melhor funcionamento da justiça, do Poder Judiciário e do exercício da busca do direito. Então, essa questão da deferência, ela existe hoje no Brasil, inclusive expressamente no texto constitucional em favor da justiça desportiva, por exemplo, que não se pode, a menos em questões cautelares, levar ao Poder Judiciário as matérias que não foram resolvidas no âmbito desportivo. Talvez fosse um caminho a ser também pensado
para que se pudesse realmente concretizar essa questão da deferência aos julgados do Tribunal Marítimo. Então, essa travessia, que começou lá em 1891, e que praticamente encontrou o tal VEG desse rio em 1936, 37, onde vários tribunais, como a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho, foram instituições que foram criadas, mas que nós sabemos que tem esse DNA da justiça administrativa, da justiça especializada, a própria justiça militar, que era um contencioso administrativo, foi incorporado, ou se incorporou ao Poder Judiciário definitivamente na Constituição de 47, embora tenha feito um movimento interno sob a égide da Constituição de 37. Enfim, então, essa travessia foi feita pela última vez pela Justiça Militar. E agora, me parece que esses ventos de fortificar, de fortalecer as instâncias administrativas, já porque a origem realmente era essa, do recurso ao Poder Judiciário, julgamentos administrativos e recursos ao Poder Judiciário. Então, na verdade, a ideia de um julgamento administrativo com força de coisa julgada e, eventualmente, poder ser revisto pelo Poder Judiciário é algo que habitou e frequenta ainda o pensamento e, enfim, o ideário de muitos juristas. Então, na verdade, nós estaremos nem diante de uma novidade, estaremos repensando um modelo que hoje poderia, digamos assim, merecer um aprofundamento de reflexão quanto ao seu funcionamento e como melhor se organizar para a entrega da prestação jurisdicional. Então, eu diria que o seu livro, e aí que me parece o grande, no meu ponto de vista, um ponto relevante, diria, um dos pontos relevantes, seria essa visão que, na verdade, começou faz mais ou menos uns 50 anos pela Europa, na valorização do devido processo legal. Porque a ideia do direito marítimo, ela sempre foi baseada no direito material, e as regras procedimentais, elas não eram, diríamos assim, as mais importantes. Então, muitos regramentos, muitos institutos baseados no direito material, como foi para o direito, eu diria assim, durante 2000 anos, essa visão do estudo aprofundado para o direito material. E de uns 50 anos para cá, estamos convivendo com essa cláusula pétrea já na nossa Constituição, que ela consagra o contraditório e ampla defesa, e também a questão do direito de ação, né? O direito de ação como um direito autônomo, né? Essa corrente que não é majoritária na Itália, porém foi muito bem absorvida pela Escola de São Paulo, e então hoje no Brasil se encontra constitucionalizada, né? A ação hoje, o direito de ação é um instituto que tem status constitucional. Então o livro de Vossa Excelência, ele vem justamente nessa direção para, diria, reforçar essa necessidade, esse discurso do aprofundamento do devido processo legal, da duração razoável do processo, que eu acho que é esse o caminho de fortalecimento de todas as instituições jurídicas, inclusive aquelas que não integram o Poder Judiciário. Vai legitimar ainda mais os julgados do Tribunal Marítimo, caso
as regras, as normas de processo e os princípios que norteiam o processo sejam efetivamente assegurados às partes, então, aos litigantes. E mais, e que os juízes do Tribunal Marítimo, cada vez mais, tenham, não só do Tribunal Marítimo, como da própria Justiça Militar, tenham assegurados plenamente as garantias e as prerrogativas da magistratura. Então, quer dizer, me parece que o conjunto da obra é que vai dar ao Tribunal Marítimo a força e a pujança necessária para que ele realmente faça parte desse sistema de entrega da prestação jurisdicional. Digamos assim, a jurisdição não é exclusividade do Poder Judiciário. A jurisdição ela se dissemina pelos outros poderes, pelos órgãos da administração, porém a jurisdição com força de coisa julgada, no nosso sistema, ela foi entregue, enfim, essa coroa foi entregue ao Poder Judiciário. Mas eu diria que hoje, em plena era republicana, enfim, a necessidade de se aprimorar as instituições, que se repense muito sobre essa questão da deferência técnica e, diria mais, da própria necessidade de se rever em que pontos essas matérias poderiam ser objeto de revisão por parte do Poder Judiciário. Só para terminar, quer dizer, como eu me sinto à vontade para estar aqui discutindo esse tema, no sistema anterior, me perdoe um minuto aqui. Fui avisado aqui que a minha bateria estava acabando, aí me preocupei que vai garantir. Na Constituição de 67, no artigo 153, parágrafo 6º, eu estudei também naquela época em que esse dispositivo estava no mundo jurídico, é que não se poderia excluir da apreciação do Poder Judiciário, mas que algumas matérias deveriam merecer prévio exaurimento das vias administrativas. Então, foi justamente nesse momento, com a Constituição de 88, que esse dispositivo foi superado e se colocou uma cláusula genérica dizendo que nenhuma questão poderia ser excluída do Poder Judiciário, nenhuma lesão ou ameaça a direito poderia ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Então, nós passamos de um modelo de prévio exaurimento para nenhum exaurimento, nenhuma discussão prévia. Então, já se fala muito hoje que existe um meio termo. Pode existir um meio termo entre o prévio exaurimento e a necessidade, enfim, de se legitimar e de se reforçar o direito de ação, né, o chamado interesse processual, que nós chamamos aqui de só interesse, e os europeus continentais chamam de interesse legítimo, né? No Brasil é só interesse, lá é interesse legítimo. E os portugueses chamam de interesse legalmente protegido. Quer dizer, eles ainda vão mais adiante, ainda atrelam o sistema ao modelo de proteção legal. Então, eu acho que é nesse ponto aí, e o livro toca muito bem, avança de maneira, eu diria, científica, delicada e moderna, e para mim foi um prazer ter tido a oportunidade de poder apresentar o livro, de estar aqui na presença dos senhores e dizer que a minha sintonia com a doutrina preconizada pelo livro é perfeita, é total, ela vai de encontro ao judiciário, ao modelo do futuro, a justiça do futuro,
descentralizada, especializada nas suas instâncias ordinárias, e que alguma discussão que se possa travar a nível de recurso, que ela seja minimizada, que seja tornada, diria assim, como uma necessidade não vulgarizada, né? Então, eu fico por aqui dizendo que esse livro, para mim, tem também essa marca de ser um livro sintonizado com as novas vertentes do direito processual e que também aponta para uma estrutura jurisdicional do futuro. Eu acho que com essas palavras humildes, mas assim, de quem procura pensar sobre o que é melhor para o país, para o exercício da jurisdição e, acima de tudo, para o jurisdicionado, fica aqui novamente meus efusivos cumprimentos, parabéns pela obra. A leitura é mais do que um convite, ela é quase que imperiosa para aqueles que militam no direito marítimo e que tenho certeza farão excelente proveito e terão muitas oportunidades, como eu tive, de aprender com Vossa Excelência. Parabéns, desculpe se me alonguei, né, mas acho que até me empolguei aqui com essas reflexões sobre o sistema, como ele caminha e para onde pretendemos ir, né, para onde o Brasil pretende ir. E isso é uma coisa que realmente empolga e alegra. Muito obrigado. Acho que falei demais, mas peço desculpas por ter falado demais. E com isso eu encerro a minha participação nesse nível de contribuir para o debate e para a apresentação do livro. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Alcides Ribeiro, pelas palavras generosas e muito importantes. Aprendi muito com a sua intervenção. Muito obrigado. Por favor, doutor Vinícius, vamos abrir o microfone. Muito obrigado, desembargador Antônio Carlos, desembargador federal Alcides Martins, almirante Sávio, meu ex-chefe na Marinha, almirante Lima Filho, e, obviamente, o homenageado aqui da noite, o professor doutor Matusalém Pimenta, que me ensina diariamente, não só como de praticagem, as lides da praticagem, como as lides do direito marítimo, como as coisas do mar, as coisas do direito. Desembargador, eu não sou, apesar do que me colocaram ali na legenda, eu não sou doutor, eu sou um simples capitão de mar e guerra da reserva, da Marinha, e um eterno aqui aprendiz no meio de pessoas tão importantes. Eu me sinto realmente muito pequeno aqui para fazer o uso da palavra. Então, por favor, brinde-nos com este trailer. Antigamente chamava-se trailer. Hoje eu não sei como é que se chama, mas antigamente esse trailer, esse resumo do prefácio, por favor. Pois não, desembargador. Então, eu vou realmente resumir. O ministro, e aí eu aproveito essa oportunidade que o senhor gentilmente me dá para também homenagear o ministro, fazer uma homenagem ao ministro, porque o ministro não é simplesmente... Também não existe ministro do STJ simples, assim como não existe capitão de mar e guerra simples, mas ele, dentro do STJ, ele é um ministro muito ligado às lides do mar, muito ligado. Como ele mesmo disse aqui, nasceu em Santos, foi criado em Santos. Quem conhece Santos, e todos nós aqui conhecemos, sabe o quão marítimo é aquela cidade. Ele iniciou a sua vida de advogado, antes de ser juiz, trabalhando com direito marítimo.
Então, eu acho que o doutor Matusalém foi muito feliz ao convidar o ministro Moura Ribeiro a prefaciar o livro, porque o ministro escreveu sobre uma matéria que ele efetivamente conhecia e que ele ama, né? O senhor vê que ele aqui rapidamente nos deu um caso concreto, recente, em que ele foi vencido, mas tem a convicção de que está certo, apesar de vencido na turma, né? Então, ele conhece muito a matéria, ele conversa muito sempre com a gente sobre o direito marítimo, não só sobre questões praticadas, mas sobre direito marítimo. Então, eu convido os leitores do livro, do brilhante livro do Dr. Matusalém, a efetuarem essa leitura do prefácio com muito cuidado, com muita atenção, porque foi escrito por uma pessoa que conhece bastante, lida bastante com essa parte do direito, já desde a época de advogado. E, como ele disse, ele tem 38 anos de magistrado, então a gente está falando aí de 40 anos, ou mais de 40 anos, em que ele tem a lide do direito marítimo. Então, eu quero aproveitar essas minhas breves palavras, eu ainda quero escutar os nossos almirantes aí a falar, eu não quero me alongar, mas fazendo esse convite com muito empenho, que as pessoas realmente aproveitem, leiam o prefácio, porque está muito bem escrito e por alguém que conhece e ama o mar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Vinícius, meu comandante. Muito obrigado. Belas palavras, belas palavras. Almirante Domingos Sávio Almeida Nogueira, meu comandante. Por favor. Eu agradeço aí agora está saindo. Eu agradeço aí a oportunidade que me dão. Cumprimento os nossos membros da mesa, começar aí pelo desembargador Carlos Esteves Torres, o nosso desembargador federal Cides Martins, o meu presidente do tribunal predileto, que é o nosso Lima Filho, né? O meu companheiro. Acompanho. Voto com o relator. Acompanho o relator. De reconhecer. Vocês são muito bondosos comigo. Eu tive dificuldade de reconhecer o meu companheiro de trabalho, que foi chamado de doutor Vinícius, mas é o comandante Vinícius, né? Porque ele ficou forte e, na época, ele era realmente um pouco mais enfraquecido, mas agora ele fortaleceu. Vejo que ele está bem de saúde, aí, vertendo saúde. E agradeço e cumprimento o nosso autor, o doutor Matusalém Pimenta, por essa oportunidade maior que nos dá com esse livro. Mas eu gostaria, para ser objetivo, para não cansá-los mais do que já foi falado, de entrar logo com uma pergunta ao doutor Matusalém, que seria, nas suas reflexões, como é que o senhor vê uma coisa que sempre me preocupou na Procuradoria, e foi uma missão que o almirante Moura Neto, comandante da Marinha, ex-comandante da Marinha, que me impulsou, me deu, falou assim, sabe, ajude a divulgar o Tribunal Marítimo, a Procuradoria Especial da Marinha. Como é que o senhor vê a melhor forma de difusão dos ditames, aí alargando um pouco mais para os ditames do Tribunal Marítimo, cujo tema o senhor nos premiou com essa terceira edição do Direito Processual Marítimo, que foi praticamente, tem uma boa parte que o comentado da lei orgânica do tribunal. Como o senhor bem sabe, nós, lá, principalmente no tribunal, que está aí o nosso presidente representando, mas na PEN, tratamos dos acidentes lá de uma canoa que vira no Japurá,
da mesma forma que um naufrágio aqui na Bahia de Baía de Santos ou na Baía de Campos, aqui na Bacia de Campos, né? Da mesma forma, nós tratamos. Evidentemente que lá no norte é muito mais difícil a contratação de um advogado de defesa que represente uma parte, né? Então, encontramos muitos revés, muitos acusados revés, o que, não, infelizmente, nos leva à situação de arquivamentos, muitas vezes, né? Porque não há a parte contrária para fazer o esboço democrático da acusação e da defesa, né? O tribunal foi pensado de uma maneira regional, né? No início, nesses anos de 1930, depois disso, evidentemente, os custos levantados certamente impediram de ter tantos magistrados assim, mas visto que o nosso tribunal aqui implantado no Rio de Janeiro, para ser um tribunal sede, ele dá conta do recado. Nós recebemos pelo menos na PEN, recebemos cerca de 1.000 processos novos, que representam 1.000 acidentes a cada ano, né? Esse ano tem um pouco menos, né? E a PEN procura dar não só qualidade, mas como celeridade. Foi muito falado em questão de celeridade dos processos aqui. Hoje eu recebi o pronto de que nós temos 86 processos ainda não distribuídos, só 86. Quer dizer, quando eu aqui adentrei nos anos iniciais, nós chegamos a ter 300. Nós conseguimos baixar isso para 86 hoje, no dia de hoje, no dia no dia 2 de dezembro, nós temos esse número, né? Enfim, a PEN ela se sente bastante honrada porque ela tem a preferência na assertiva às proposituras das soluções ao tribunal. Ou seja, é ela quem recebe primeiro, errada ou não, ela vai propor primeiro a ação. É o dominus litis, né? Então, ela errada ou não, mas ela dá partida ao tribunal, para o tribunal discordar, ou então ao tribunal receber aquela propositura da PEN. Um dos casos mais famosos que transitado e julgado, o caso do Batomushi, uma propositura da PEN foi o voto que prevaleceu naquele tribunal, né? Foi cassada a habilitação de amador do dono do amador do Batomushi, né? E sem, evidentemente, prejuízo das outras instâncias de tribunais que ele pagou. Mas, para falar no senhor especificamente, aí fechando, depois dar direito ao senhor nos dar essa resposta aí de como é que o senhor vê a difusão dos ditames do Tribunal Marítimo, principalmente nas academias, onde o seu livro deve virar referência, né? Eu lhe diria que é uma gratíssima satisfação trabalhar com o senhor, já que o senhor une o saber advocatício, né, ao saber marítimo. E é bom e é gostoso até trabalhar com alguém que fale a mesma linguagem que nós falamos, né? Que nos entenda e que eu entenda perfeitamente. É como conversar com alguém que gosta de futebol, por exemplo, né? E que entende, que assiste todos os noticiários e nos traz as novidades, né? E é gostoso, torna-se até um passatempo, né? Enfim, mas eu deixaria para o senhor responder essa provocação que eu fiz aí. Muito obrigado. Professor Matusalém, com a palavra. Almirante Sávio, muito obrigado pela pergunta. Me sinto honrado pelo interesse que o senhor demonstra no meu trabalho, pelas palavras elogiosas que fez, com bastante fidalguia.
E realmente o que o senhor disse é uma preocupação de algumas pessoas. Infelizmente, nós somos poucos. As pessoas que se dedicam ao direito marítimo no Brasil são poucos. Se formos contar os advogados que estão realmente militando nessa área, em comparação com todos os advogados que temos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, somos um grupo infinitamente pequeno. E essa razão é uma razão cultural. Eu acho que todo o esforço é válido. Nós temos vendo aí o esforço grande que o atual presidente tem feito em palestras em todo o Brasil, visitando tribunais regionais federais, falando com autoridades, indo na Escola Superior de Guerra. A gente tem visto esse movimento que tem sido muito importante para divulgar o Tribunal Marítimo. Mas eu digo que há também uma outra vertente na qual nós devemos nos preocupar, que é com o ensino do direito marítimo. Primeiro, nas faculdades, como matéria obrigatória. Isso é uma questão que nós deveríamos procurar implantar, porque é lá na escola, quando aquele que está sonhando em ser advogado, ele se apaixona por alguma área. Então, se ele estuda o direito penal e lá ele se apaixona, ele vai ser um juiz criminal, um advogado criminalista. Outros se apaixonam pelo direito administrativo, direito tributário, mas ele não tem a oportunidade sequer de conhecer o direito marítimo na faculdade para poder se apaixonar ou não. Por isso é a razão que nós temos poucos advogados maritimistas. Temos poucos cursos de especialização, né, lato sensu, para formar advogados especialistas em direito marítimo. Temos aí um grande esforço da professora Eliane Ottaviano, através da Maritime Law Academy, fazendo um congresso por ano na tentativa de recrutar pessoas que tenham interesse no Tribunal Marítimo. O outro caminho é a doutrina. Veja a escassez que temos de doutrinadores na área do direito marítimo. Algumas pessoas dizem para mim, Matusalém, o seu livro de processo é o único livro de processo de direito marítimo no Brasil. Você é o único doutrinador de processo marítimo no Brasil. Isso não me envaidece. Ao contrário, isso me entristece, porque o que nós precisávamos ter é uma pluralidade de doutrinadores nesta área, porque o direito ele é eminentemente dialético e é assim que a gente trabalha na área do direito para se chegar a uma boa doutrina. É com debate, é com ideias divergentes. E muitas vezes temos uma única ideia. A outra questão também que eu acho importante, cabe aos magistrados valorizar a doutrina que temos. Então, eu fiquei muito feliz com as palavras do ministro Paulo Dias, porque ele me trouxe uma novidade que eu não sabia, que em uma dos seus votos, em uma das suas decisões, ele fez uma citação do meu livro. Eu não sabia disso. E eu vejo também, às vezes, como a falta de conhecimento, tanto dos doutrinadores existentes, fazem com que os juízes, os desembargadores, os ministros, tenham que buscar supedâneo na doutrina estrangeira. E não tem nada de errado nisso, mas na medida em que a gente privilegia o doutrinador nacional, é possível que nasçam outras pessoas interessadas em escrever, sabendo que o seu trabalho não está sendo em vão, que está sendo útil, que está sendo usado pelo Poder Judiciário. Então, esse é um desafio também que eu faço aos magistrados competentes do nosso Tribunal Marítimo, que também privilegie, quando puder, quando a ação que está sendo discutida estiver sendo trabalhada
ou detalhada numa doutrina nacional que possa prestigiar também os doutrinadores, para que cada vez mais tenhamos doutrinadores nacionais, mais advogados, porque realmente não é saudável que vários processos sejam encaminhados à Defensoria Pública da União, que faz aquela defesa que nós sabemos, por negativa geral, e muitos casos ficam sem solução, precisando ser arquivados, sem o devido debate que eu acho que é profícuo e que deveria existir no Tribunal Marítimo. Não sei se eu respondi, Almirante, a sua resposta, a sua pergunta, mas são as minhas palavras. Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado, doutor Matusalém. Eu tenho a impressão de que o almirante se satisfez com a sua argumentação. Embora, como o doutor Matusalém acabou de reconhecer, sejamos poucos. Mas hoje nós demos mais um passo. E este passo estará marcado indelevelmente, porque, antes de encerrar, nós vamos ouvir o presidente do Tribunal Marítimo, Almirante Lima Filho, que tem se desdobrado para dar esta resposta que o almirante Sávio acabou de provocar. Almirante, senhor presidente do Tribunal Marítimo, por favor, a sua palavra. Estimado mestre, desembargador Antônio Esteves, em seu nome eu cumprimento toda a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, nossos anfitriões. Meu estimado desembargador Alcides Martins Ribeiro, que bom estar sentado à mesma mesa que Vossa Excelência, mesmo que virtualmente. O prezado vice-almirante Sávio, diretor da Procuradoria Especial da Marinha, quero que todos saibam que o almirante Sávio sempre foi uma das minhas referências na Marinha. E é uma satisfação estar junto a Vossa Excelência mais uma vez. Cumprimento também o comandante Marcos Vinícius, com a sua presença aqui na nossa mesa. É uma satisfação tê-lo aqui junto a nós. E, por fim, e não menos importante, eu saúdo o professor, doutor, comandante prático Matusalém. É uma satisfação muito grande ter sido convidado para colocar uma mensagem em seu livro. Eu que o conheço, Vossa Excelência, desde os idos de 2007, quando eu era capitão dos portos do Rio de Janeiro, e desde então trocávamos ideias acadêmicas e também operacionais sobre manobras no Porto do Rio de Janeiro. E quis o destino que nós agora voltássemos a nos encontrar. Eu no Tribunal Marítimo, e o senhor como professor, acadêmico e também como prático. Os temas aqui mencionados, eu acho que eu poderia falar umas 4 horas, porque são temas extremamente instigantes e temas que muito me agradam. O primeiro tema que eu gostaria de comentar é a ideia lançada pelo nosso estimado comandante Matusalém, que produziu uma obra de arte, sob o meu ponto de vista, um compêndio a ser consultado por todos aqueles que trabalham no mar ou junto ao mar. Foi uma evolução sensacional das edições anteriores. Sem dúvida, esse livro agora está muito mais completo. Muito apreciei a descrição do acidente do Costa Concórdia, onde nós podemos tirar muitos ensinamentos
ainda mais nós que somos apaixonados pelo estudo dos acidentes marítimos, é estudando esses acidentes que nós aprendemos um pouco mais. Agora, quando o senhor se referiu ao artigo 18 da nossa Lei 2180 e as modificações que ela teve ao longo da história, eu sou obrigado a concordar com o senhor. Mas sempre ficamos com aquela dúvida: vale a pena alterar uma lei? Será que o produto final será satisfatório? Então, nós sempre ficamos com essa dúvida. Com relação aos princípios da deferência e às decisões administrativas da coisa julgada, que foi tão bem explicada pelo meu professor, desembargador federal Alcides Martins, realmente seria ótimo que as nossas decisões fossem tomadas realmente como verdade. Inclusive, o próprio CPC, e seu artigo 313, já estabelece que qualquer processo relacionado a acidentes da navegação devem ser suspensos até a manifestação do Tribunal Marítimo. Mas, lamentavelmente, isso não está acontecendo. O nosso autor, o Dr. Matusalém, mencionou um caso em que eu estou debruçado sobre ele até hoje, por isso que não mencionarei detalhes, mas é importante mencionar que o próprio representado, depois condenado, ele não entrou com recurso junto ao Tribunal Marítimo. Ele esperou transitar em julgado no Tribunal Marítimo para depois entrar na Justiça, o que nos deixou bastante aborrecidos, especialmente eu, como juiz-presidente, em que pese ter acontecido antes da minha gestão. Mas esse caso que foi apontado pelo nosso doutor Matusalém, ele é um caso pontual. Isso não acontece com muita frequência. Na maioria das vezes, os juízes togados efetivamente respeitam as decisões tomadas pelo Tribunal Marítimo. E nós nos esforçamos para efetivamente cumprir o nosso papel de auxiliares do Poder Judiciário. Então, são poucas as vezes que uma decisão do Tribunal Marítimo é alterada pelo juiz togado, justamente pela diversidade, pelo tecnicismo e pelo profissionalismo dos juízes que integram a nossa Corte Marítima. A pergunta feita pelo Almirante Sávio e depois mencionada também pelo Dr. Matusalém, puxa, por que o Tribunal Marítimo, eventualmente, as suas decisões não são respeitadas em algumas situações? A resposta foi dada na pergunta do Almirante Sávio. E quando assumi o Tribunal Marítimo, eu constatei: nós somos um ilustre desconhecido. Desembargador Alcides, quantas vezes eu cruzei com juízes federais, falei que eu era presidente do Tribunal Marítimo, e ele me perguntou: Almirante, o que faz o Tribunal Marítimo? Eu visitei o presidente de 3 tribunais de justiça, e quando me apresentei, o presidente do Tribunal de Justiça não sabia o que era o Tribunal Marítimo. Então, é importante que, além dos meus esforços, do meu projeto com esse Tribunal Marítimo, das minhas solicitações que eu tenho feito aos desembargadores para permitir que os juízes, em seu período de formação, conheçam o que é o Tribunal Marítimo, porque nós temos que dar capilaridade ao nosso tribunal, que conheçam o papel, a importância de um tribunal que pertence a uma nação vocacionada para o mar. O nosso país é dependente do mar, por ele fluem todas as nossas riquezas. E o fato de termos um Tribunal Marítimo, nós oferecemos segurança jurídica para aquelas embarcações de bandeira estrangeira que vêm explorar em nossas águas jurisdicionais. Então, isso é um esforço de todos nós juntos. E aquilo também que disse o nosso doutor Matusalém, eu tenho
constantemente mencionado nas minhas apresentações, eu que, a despeito de, infelizmente, não ser um bacharel em Direito, sou um apreciador e admirador do direito, não existe nenhuma universidade federal que tenha o direito marítimo como uma disciplina obrigatória. Nenhuma. E temos 2 universidades privadas que têm o direito marítimo como disciplina obrigatória. Em algumas universidades, o direito marítimo é uma disciplina opcional. Num país com essa imensidão de águas interiores e também as nosso Oceano Atlântico, enfim, eu fico surpreso, porque o direito marítimo ele permeia o futuro do Brasil. O futuro do Brasil está no mar. A BR do mar, que está aí já quase nascendo, vai criar novas situações que cada vez mais teremos navios, teremos aquaviários trabalhando aqui em nossas águas jurisdicionais e haverá casos de direito marítimo. Então, é importante que jovens se interessem, se empolguem pelo direito marítimo, como eu, que não sou bacharel, estou empolgado com o direito marítimo, graças à convivência que eu tenho com os competentes profissionais, advogados e patronos que eu tenho conhecido no nosso Tribunal Marítimo. Então, há realmente, desembargador Antônio Esteves, interesse nosso no Tribunal Marítimo em que cada vez mais as nossas decisões sejam respeitadas, mas eu digo o seguinte, sem medo de errar, são pouquíssimos os casos em que isso acontece. Aqueles que são judicializados, na maioria das vezes, nós somos vencedores, e eu tenho certeza que, com o esforço de todos, com o apoio do Judiciário, a quem nós somos um órgão auxiliar, cada vez mais o nosso Tribunal Marítimo estará nos pícaros e reconhecido nesse nosso país, que é uma nação, conforme disse, vocacionada para o mar. E eu aproveito para agradecer pelo convite, doutor Matusalém, desejar que nós continuemos juntos, coesos, trabalhando cada vez mais por um Brasil mais forte e mais justo para os nossos filhos. E não desistiremos jamais. Derrotaremos Covid, derrotaremos tudo. O Brasil é um país sensacional e temos que ter muito orgulho de sermos brasileiros. Muito obrigado a todos. É uma honra. Eu, aliás, já pedi ao senhor que fizesse isso. O senhor é mágico. O senhor é mágico, porque eu ia pedir. Está aí. Então, aceita, é uma ordem, agora passou a ser uma ordem. Almirante Sávio, nosso professor, nosso autor brilhante, Matusalém Pimenta, nosso presidente do Tribunal Marítimo. O Tribunal Marítimo e sua jurisdição se debruça sobre um tema tormentoso, diria assim, ainda não definitivamente fechado pela ciência jurídica. Nosso desembargador Esteves Torres pode me ajudar na chamada causalidade. O estudo da causalidade constitui até hoje um tormento para os melhores juristas, para as pessoas que se dedicam profundamente ao deslinde dos acidentes, dos atos ilícitos. Então, começamos, desembargador Esteves Torres, por aquela teoria de Fombar, teoria da causalidade adequada, von Bury, com a sua equivalência dos antecedentes, Tirren, aquele processo hipotético de eliminação, com causas pré-existentes, concomitantes, supervenientes, todas elas ou relativamente ou absolutamente independentes, dependendo da sua natureza. Enfim, esse é um labirinto que só o Tribunal Marítimo, com a sua expertise, com a sua capacidade, tem condições de iluminar
de colocar uma luz e direcionar o Poder Judiciário para a tomada das suas decisões, porque, na verdade, só a experiência do homem vivido no mar, nas dificuldades do mar, que é um meio inóspito, e nós sabemos disso, romantizado, porém é um meio inóspito, tem essa visão e essa capacidade. Eu acho que a autoridade, e aqui vou cometer até uma espécie de ousadia, mas pedindo desculpas. Estou na corda bamba, me sinto na corda bamba, posso cair, despencar a qualquer momento. A autoridade das decisões do Tribunal Marítimo repousa na capacidade que seus julgadores têm, sobretudo, de identificar a causa do acidente. É difícil para o magistrado que não tem experiência, que não tem expertise, fazer o esquadrinhamento perfeito das causas que concorreram, enfim, para o acidente marítimo. Então, eu diria que a autoridade das decisões do Tribunal Marítimo repousa justamente na capacidade dos seus membros de determinar a causa de um acidente marítimo. Mais do que a autoria, que a autoria nós sabemos, né? Quando a pessoa confessa, ou porque ela é amante da verdade, ou porque chegou à conclusão que não adianta mesmo fazer algo diferente e espera a clemência do tribunal. Então, a confissão é uma espécie de momento mágico. E nosso embargador Esteves Torres, eu fui juiz criminal por muitos anos, e quando o réu chegou, realmente eu tenho que confessar. Então, é um dia que a gente chega a dizer, poxa, até que enfim, né, tantas audiências, tal, vem um réu aqui dizer que ele vai falar tudo que ele fez. Já teve casos até em que eu saí de casa hoje dizendo para minha esposa, eu falei, eu vou lá e vou falar a verdade para o doutor Alcides, custe o que custar. Eu menti, mas agora eu vou falar a verdade. Então, eu queria prestar essa homenagem ao Tribunal Marítimo, ao doutor Matusalém, dizer que os senhores são experts das causalidades dos acidentes marítimos. Os senhores têm esse instrumental na mão para fazer valer a autoridade das suas decisões. Então, acho que com isso eu me redimo também um pouco. Nosso almirante sabe que, no início aqui, talvez pela minha falta de organização, acabei não fazendo uma referência direta ao mesmo, acho, se eu não estou enganado, mas, de qualquer maneira, fica aqui o meu abraço afetuoso, quase de um amante. Vou fazer assim do nosso Esteves Torres, aproveitar que o Esteves Torres está no comando. O amor é ágape, ou agape, né? Não é isso? Aquele amor desinteressado do amigo, né? Que os gregos definiam como algo que era da pureza. Então, vem a minha admiração, meu respeito, fiz questão de usar a palavra para também colaborar com essa resposta que o senhor buscou e teve do nosso autor, dizer que a causalidade é algo inerente à vida jurisdicional do Tribunal Marítimo e deve ser respeitado. Então, é nesse ponto. Então, peço desculpas a todos. E muito obrigado pelo nosso comandante de mesa, que me deferiu aí mais de 5 minutos para falar mais algumas bobagens, né? Mas, assim, muito obrigado mesmo, Esteves Torres. Fica com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador, ainda, federal Alcides Martins Ribeiro Filho. As suas palavras vieram complementar a noite, que está sendo maravilhosa. Estamos aqui estudando, desde hoje, nós estamos estudando. E o doutor André Andrade, que é um gênio, jovem e gênio, ele abriu as portas da EMEC e disse, fale isto, eu estou a lhe dizer.
o telefone, que aqui é a casa que respeita a autoridade. Aqui nós estamos falando até da autoridade marítima. Neste momento, eu quero dar meus parabéns ao autor deste livro, que agora faz parte. O meu quarto, ele é revestido de livros. Ele é revestido de livros. E este vai ser um deles. Aliás, já é. Que essa é a terceira edição, com adendos importantes. Mas não fica só nisso, não, doutor. Nós temos que falar mais e falar mais alto. E contar com organizações como a EMEF, que, para tudo, para recebê-los, embora dentro da sua humildade, receber o presidente do Tribunal Marítimo, receber o chefe da FEM, receber um Marighella, que se chama de simples. Imagine, isso não existe. E recebeu um desembargador ainda, com esta força pedagógica, que ele vai para casa pensando nisso. Então, professor, o seu livro, para as pessoas que estão a nos ouvir e para esta mesa magnífica, eu tenho apenas um recado. Este país, ele não conhecerá derrota. Este país não conhecerá tiro sequer que consiga desmanchar o que já vem para o seu quinto século. Este continente. Eu quero agradecer, doutor Matusalém, a oportunidade que o senhor deu ao tribunal, em nome do doutor André Andrade, que é um dos maiores desembargadores que nós temos. Dirige esta casa como quem comanda não uma fragata, mas um porta-aviões. Nem um porta-helicóptero, um porta-aviões. E quem já entrou num porta-aviões, eu sinto uma dor, uma pequena dor por causa de São Paulo. O São Paulo me deixou muita tristeza. Mas nós demos logo um jeito e pusemos um porta-helicóptero. Nós Multipropósito. temos para ali, depressa. E vamos ter outro. Agradeço a honra, doutor Matusalém, de lançar a terceira edição do Direito Processual Marítimo. Aqui as pessoas. Muito obrigado àqueles que compareceram, que nos deram essa honra. E muito obrigado, doutor Matusalém. Boa sorte, não para o seu livro, mas para aqueles que vão ler. Porque, como está aqui, e agora eu vou surpreender o senhor botou em grego antigo a palavra máxima da história de Heráclito. Um homem não pode atravessar um rio 2 vezes, porque o rio, na segunda vez, não será o rio, e o homem não será o homem. Está aí a homenagem que eu quero lhe prestar. Eu vi o livro todo e peguei Heráclito para agradecer ao senhor esta oportunidade, como agradeço ao senhor presidente do Tribunal Marítimo, como agradeço ao senhor chefe da PEN, como agradeço ao Marighella
Vinícius, que se engana com o simples, e como agradeço ao desembargador ainda, Alcides Martins, que daqui a pouco, para vê-lo, teremos que pegar avião. Senhores, está encerrada esta maravilha de momento. Esta maravilha de momento. Eu espero que o doutor André Andrade tenha conferido a tarefa a uma pessoa que tenha podido fazê-la, tenha podido dar cumprimento. Muito obrigado, desembargador Antônio Carlos. Transmita os meus agradecimentos, por favor, ao desembargador André Andrade, Farei isso. pela fidalguia, Farei de me conceder essa honra de, mais uma vez, usar o espaço dessa grande escola que pensa e trabalha em torno do conhecimento, sobretudo do conhecimento jurídico. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Alcides Martins Ribeiro. Obrigado, presidente do Tribunal Marítimo, almirante Lima Filho. Muito obrigado, almirante Sávio. Muito obrigado também pela sua participação, comandante Marcos Vinícius. Eu espero que você, eu não tive a oportunidade, transmita os meus profundos agradecimentos ao nosso ministro Paulo Dias, que, de uma forma muito generosa, eu diria, mesmo se recuperando da Covid e estando com compromissos tantos já agendados, reservou esse espaço carinhosamente na sua agenda para vir aqui dizer palavras muito interessantes e generosas com relação ao meu trabalho. Por favor, transmita a ele isso. Boa noite a todos. Aqueles que eu não puder vir, Obrigado. Feliz Natal. Eu quero agradecer os meus companheiros de trabalho, André, Will, que fizeram maravilha para que nós estivéssemos juntos aqui. Desembargador Antônio Carlos, eu cometi uma gafe aqui tremenda em não agradecer a nossa audiência. Tivemos mais de 300 pessoas inscritas. Em determinado momento, tivemos 160 pessoas assistindo. E eu recebi uma notícia aqui da minha assessoria de que a venda do livro, que foi colocada aí generosamente pela editora, com 50% de desconto, terminou. Né? Todos os livros foram esgotados e agora eu acho que teremos que ter aí uma segunda tirada. Muito bom. Muito obrigado, então. Muito obrigado a todos e aqueles que fizeram audiência e também a divulgação da Emerge, que tornou esse sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado.